Você tem algum método para estudar a Bíblia? Olá, eu sou Marcos Honório Júnior e recentemente eu tenho sido muito perguntado sobre como eu faço para estudar a Bíblia. Eu não sei se te interessa isso e eu não sei por que alguém ia querer saber isso, mas muita gente tem perguntado e eu resolvi compartilhar com você um pouco como é que eu faço isso. Uma coisa importante é entender que ao longo da nossa vida cristã, o nosso estudo da Bíblia vai mudando, porque é como na vida secular, na vida normal. É diferente quando você está na primeira infância, na escola, é diferente quando você começa a aprender a estudar sozinho. Não é? A vida cristã é assim, no primeiro momento nós somos realmente incapazes de estudar sozinho, não tem como. Mas com o avanço e a perseverança e o crescimento cristão, você começa a desenvolver habilidades e conhecimento suficiente para dar os seus primeiros passos sozinhos com a Bíblia Sagrada. Uma coisa que eu acho importante diferenciar em primeiro lugar é que uma coisa é ler a Bíblia para meditação, outra coisa é estudar sistematicamente a Palavra de Deus. Eu gosto de fazer as duas coisas. Diariamente eu busco fazer o meu devocional, estudar ler a Palavra de Deus pela manhã, enquanto faço as minhas orações, passo um tempo lendo a Palavra de Deus e apenas meditando naqueles textos. Obviamente, se algum texto chama a minha atenção, eu anoto ele para estudá-lo mais tarde. Mas eu gosto muito de fazer esse estudo só pensando e recebendo ministração do Senhor. Mas quando eu me deparo para estudar a Palavra de Deus, normalmente existem dois métodos que eu sigo. O primeiro é ou estudar um texto ou um livro da Bíblia por inteiro, ou estudar por temas. Eventualmente eu sou convidado para fazer algum seminário, fazer alguma palestra sobre alguma coisa, então eu vou estudar um tema especificamente. Eu vou estudar sobre escatologia, eu vou estudar sobre soberania, eu vou estudar sobre a redenção, a graça de Deus. São temas específicos. Ou eu posso estudar, por exemplo, a carta de Efésios, eu posso estudar os sermões de Jesus. Então, isso depende do foco. Quando eu vou estudar por tema, o que eu costumo fazer é selecionar com uma boa referência bíblica, referência exaustiva, vários textos sobre o assunto. Eu vou lá na Bíblia, normalmente a Bíblia eletrônica, boto o nome do tema lá, se for arrebatamento, se for ressurreição, juízo, boto lá a busca, pego vários textos e começo a linká-los e estudar os seus contextos. Se eu vou estudar um livro da Bíblia, obviamente eu não faço essa pesquisa, eu vou atacar o texto. E a partir daí eu vou fazer o que se chama de a exegese, que é mergulhar no texto para buscar o sentido original. Eu vou olhar o texto, eu vou isolar contextos, não é? Eu estou lendo, digamos que eu estou estudando o livro de Atos, e aí eu chego lá no final do capítulo 4, onde a Bíblia diz que da multidão dos que creram era um coração e a alma de todos que estavam na igreja, e cada um repartia, vendia suas coisas e repartia. Então diz que Barnabé vendeu um campo e trouxe aos pés dos apóstolos. E no começo do capítulo 5 diz que Ananias e Safira, sua mulher, fizeram a mesma coisa. Mas cada um desses trechos tem um contexto diferente. Então eu estudo isso. E aí eu isolo essas passagens afins, semelhantes. Ao isolar isso, eu começo a analisar as palavras do original, as palavras que me chamam a atenção no original. Eu começo a ver como isso encaixa dentro de todo o contexto daqueles livros. Outro exercício interessante é ver outras passagens que encaixam com aquilo. Eu procuro fazer uma análise do contexto histórico-cultural. Esse é um dos exercícios que eu mais gosto de fazer. E eu acho que muita gente erra muito ao ignorar isso, porque quando eu pego o que significava vender o campo e trazer o dinheiro e colocar nos pés dos apóstolos, eu preciso lembrar que a unidade monetária, o conceito de dinheiro era diferente naquela época, o campo era diferente, a forma de se vender era diferente. Então eu não posso aplicar a lógica capitalista ao que Barnabé fez, porque Barnabé não estava no capitalismo, ele não estava naquela realidade. Então eu preciso fazer essa leitura da cultura da época, né? Quando Jesus falou certas coisas, o que isso queria dizer? Quando um autor bíblico diz que eu devo cingir os meus lombos,
O que significa cingir os lombos? Cingir os lombos é se preparar para correr. Então eu preciso fazer o contexto histórico daquilo, olhar o ambiente, e então eu começo a extrair um raciocínio, uma lógica daquilo. Depois disso, começo a enxertar textos e ideias que podem ter sentido juntamente com aquilo. E testar a minha própria conclusão. Será que eu estou falando a verdade? E aí eu submeto ao pensamento de outros intérpretes. Eu uso manuais bíblicos, comentários bíblicos. Não é? Eu estudo comentário do Novo Testamento, versículo por versículo, de vários autores. E então eu busco analisar, tendo em vista o que o texto está dizendo, se eu concordo ou não com determinado autor, eu concordo mais do que o outro. E por aí vai. Basicamente é isso. Não sei se eu te ajudei. Se você quiser mais dicas, escreve pra gente nas redes sociais. De qualquer forma, a gente está aqui para ajudar você. Tá bom, meu querido? Seja abençoado em nome de Jesus.